Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Seca Luz. Que alegria estarmos em mais um encontro para podermos abordar um tema sobre a ótica do Espiritismo, essa doutrina que tanto nos consola e tanto nos ensina. Muito bom estar com vocês. E hoje nós iremos refletir, nós falaremos sobre bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Essa passagem que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, como veremos mais adiante, muito tem a nos ensinar. E bem-aventurados os que têm os olhos fechados, é importante dizer que, em que pese estar escrito bem-aventurados os que têm os olhos fechados, ela não faz parte do maravilhoso Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças, que foi proferida por Jesus. Ela foi dita por Jean-Marie Baptiste Vianney e está contida nas Instruções dos Espíritos no item 20 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que mais ou menos nos diz que quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se lhe buscar a causa em uma vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do coefeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. É importante nós termos isso em mente, principalmente porque ela trabalha com essa questão da pluralidade das existências ou das reencarnações, que é um princípio do Espiritismo. E ela também faz link com a outra passagem do Evangelho, que são as causas atuais e anteriores das aflições. Mas, quando vamos contextualizar essa mensagem, ele nos diz, Kardec, que em Paris, um grupo de pessoas espíritas se reunia normalmente para o estudo dos ensinamentos dos espíritos. Em uma noite do ano de 1863, um dos componentes do grupo levou para a reunião uma menina que havia ficado cego, com a intenção de rogar a intercessão dos amigos espirituais em favor dela. Os demais companheiros do grupo aceitaram a sugestão e, após os estudos de praxe, ocasião em que tiveram a oportunidade de buscar o contato com a espiritualidade através da mediunidade de um dos presentes, lembrou-se de um espírito muito amado na França e resolveram então evocar a presença de Jean-Marie Baptiste Vianney, também conhecido como Cura de Ars. E para a alegria de todos os presentes, esse benfeitor espiritual se manifestou utilizando dessas faculdades mediúnicas de um dos participantes da reunião e falou a todos os presentes, deixando a mensagem de consolação e de esclarecimento. Porque muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, a gente, por estar passando por qualquer situação em nossas vidas, que a gente inicialmente não vê uma saída, ou que a gente acha que pode ser uma penalidade de Deus, a gente busca de todas as formas o consolo ou até a nossa cura, sem refletir a causa daquilo que nos aflige. E é justamente essa mensagem de Cura de Ars que vai nos fazer lembrar, nos fazer refletir, nos fazer perceber que há situações em que nos encontramos que, por mais difícil que seja, nós temos que refletir o que aquilo tem a nos ensinar. E essa mensagem, ela fala mais ou menos assim: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos
sobre a pobre sofredora que estás aqui e a cure. Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, sendo aquele que é Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizer ao fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que a alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes. Em recompensa da vossa abnegação, contudo, uma vez que aqui me acho, em uma assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mal, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse a causa de vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão terem visto a luz. Ó sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós, que entendes límpida a visão. Confia no bom Deus, que fez a aventura e permite a tristeza. Farei tudo o que estiver e me for concedido a teu favor, mas a teu turno ora e ainda mais. Pense em tudo quanto acabo de te dizer. E antes que eu me vá, recebei todos vós que aqui vos achais reunidos a minha bênção. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como ficou patenteado, a criança, embora estivesse amparado, não encontrou a solução para o seu problema. E por que Curadas não curou aquela menina? Se a gente refletir, indo um pouco mais além, a gente pode imaginar que ela não fez a cura porque não tinha poder para curá-la. Ela não quis curá-la, embora tivesse o poder de cura. Ela não pode curá-la. Ora, o Espírito, durante a sua existência na Terra, vivenciou o Evangelho de Jesus. Ela trabalhava nas hostes do catolicismo e era um exemplo de vivência cristã. Ela era um desses espíritos generosos que vêm à Terra unicamente para trabalhar em favor do seu semelhante. E durante toda a sua existência, meus irmãos, na nossa orbe, naturalmente, amparada pelos benfeitores espirituais, ela realizou inúmeras curas, inclusive a cura de alguns cegos. Se, enquanto encarnados, pensemos bem, ele havia desenvolvido essa potencialidade capaz de efetuar uma cura, o que dirá então desencarnado? O que o espírito dele não poderia fazê-lo, porque o espírito ele não perde as suas qualidades. Então a gente não pode descartar essa possibilidade de que ele não tem somente o poder de realizar a cura. Ele poderia sim fazê-lo. Mas quando a gente estuda um pouco mais a vida de Curadas, percebemos que ele era um espírito generoso e fraterno,
e que se sensibilizava com o sofrimento alheio, era capaz de tudo, até mesmo de se sacrificar para ajudar o seu semelhante. Por certo, ele queria sim curar aquela criança. Mas será, meus irmãos, que a cura daquela criança, daquele jovem, era a cura da sua cegueira física? Ou ele não deixou claro em sua mensagem que muitas vezes nós buscamos a cura do nosso corpo físico, quando devemos procurar resolver primeiro a cura das mazelas do nosso espírito? Inclusive, ele lembra uma passagem de Jesus que ele fala que se o nosso olho for motivo de escândalo, arrancai-lo e jogai-lo no fogo. Porque mais vale perder a visão do que não entrar no reino dos céus. Se nossa mão for motivo de perdição, arrancai-la. O que isso quer dizer? Que nós devemos, meus irmãos, antes de qualquer coisa, buscar a cura das mazelas do nosso espírito. Por isso que quando o sofrimento bate à nossa porta, quando algo nos incomoda, seja o sofrimento, seja a tristeza, seja a doença, seja qualquer coisa, perguntemos o que aquilo tem a nos ensinar. Ele diz em sua mensagem: quantos quererão ter visto a escuridão do que ter conhecido a luz e se perdido? Reflitamos. Quantos quererão ter podido viver na escuridão do que ter visto a luz e se perdido? Claro que quando estamos no mundo espiritual, as nossas vistas, a nossa visão, ela se amplia e conseguimos ver muito mais além. Quando estamos presos no corpo, nós temos como uma atrofia da nossa visão. Só conseguimos enxergar o aqui e o agora, não vemos o adiante. Por isso que o Espiritismo, como essa doutrina consoladora, ela veio fazer que a nossa fé seja raciocinada, que a gente consiga compreender e entender o motivo de aqui estarmos, de imaginarmos, ou pelo menos de termos inscrito no nosso íntimo, que tudo tem uma causa, e toda causa tem uma consequência. E como tem uma mensagem lá no Evangelho, de casos atuais e anteriores das aflições, se eu não consigo compreender agora, nessa existência, o motivo da aflição, que eu veja em coisas, em questões passadas, não necessariamente em uma vida passada, mas em alguma atitude minha, em algum ato meu, porque tudo tem uma causa. Logo no livro dos Espíritos, quando perguntam a Kardec, Kardec pergunta aos Espíritos o que é Deus, causa primária de todas as coisas, e como conseguimos perceber ou compreender a existência de Deus. Por um axioma simples: tudo tem uma causa, e a causa anterior a tudo é Deus. Mas tudo tem uma causa, e é justamente isso que Curadás vai fazer com que a gente reflita, com que a gente perceba. Ele identifica no passado, ele observa o presente e vislumbra o futuro. Ao ver o passado, ele compreendeu onde estava a causa do sofrimento presente, onde aquele espírito havia se equivocado. E agora, no presente, ele está vivenciando a expiação necessária. E vislumbrando o futuro, ele compreendeu a justiça de Deus, entendendo que se aquele espírito estava passando por aquilo, era necessário. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que pedimos. Por mais que estejamos em desespero, em tristeza, mas nessas horas, paremos um pouco, por mais difícil que seja. Tentemos essa conexão com o alto.
essa oração, a oração que é o nosso momento de ligação com Deus, com os bons espíritos, para que tenhamos o discernimento. Porque Kardec diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. A instrução, seja por meio dos estudos, seja por meio das nossas vivências, mas é instrução. O conhecimento que nós adquirimos, quanto mais conhecemos a doutrina. Há uma pequena história que eu ouvi na época da evangelização que ilustra mais ou menos isso. Existia uma mãe que tinha um filho enfermo. E esse filho, ele vivia acamado. Enquanto acamado, ele ajudava a mãe dentro das suas limitações em tudo que ele podia. Ouvia a mãe, conversava com a mãe, ajudava nos afazeres domésticos dentro de suas limitações, mas naquele ambiente doméstico imperava a paz, a harmonia e a concórdia. Mas a mãe não aguentava ver o sofrimento de seu filho. Para ela, o seu filho sofria muito porque vivia acamado. E ela ficava dias a fios orando, pedindo a Deus que o seu filho saísse da cama, que o seu filho recuperasse a sua saúde 100% plena, que recuperasse todas as suas faculdades físicas, porque ela achava que o fato de ele estar preso à cama lhe causava algum tipo de sofrimento ou dor. E rezava dia após dia. E como diz Chico, a oração de mãe não entra no céu, ele arromba as portas. Então, depois de muito tempo orando, foi concedido a saúde plena ao seu filho. O seu filho então recuperou a sua saúde, ficou bom. Quando recuperou a saúde, que saiu da cama, achou que era tempo de restabelecer tudo que para ele havia perdido, ou seja, toda a sua juventude que para ele ficou para trás. Começou a sair, começou a perder noites, começou a viver em festas, em boêmio, começou a não dar mais atenção para a mãe. Voltou-se exclusivamente para os prazeres da carne, esquecendo dos deveres domésticos e dos deveres para com o próximo. E o seu lar, que vivia antes em harmonia, começou a viver em desequilíbrio, porque o filho não mais queria saber de nada, não mais buscava em viver em perfeita sintonia com a sua mãe, e fazia a sua mãe sofrer dia após dia, porque ele só queria curtir todos os dias. E a mãe, não mais suportando aquilo, olhou para os céus e pediu a Deus que o seu filho voltasse a ser o que era antes. Essa pequena história, essa pequena ilustração nos diz justamente isso. Muitas vezes, por não compreendermos, nós saímos pedindo. Por isso que temos que ter essa consciência, essa conexão, oração e vigilância constante, para podermos estar em perfeita sintonia com o Pai. Porque Curadas, ele nos fala justamente isso, que vivenciarmos essa experiência é necessária para sairmos da terra de forma vitoriosa, sairmos do mundo encarnado, desse mundo de matéria de forma vitoriosa, quite com os nossos equívocos do passado e também do presente que a gente acaba contraindo. Por isso que ele não interferiu no destino ou não interferiu na prova daquela menina, em obediência aos códigos superiores na vida. O benfeitor espiritual, ele percebeu a necessidade daquilo que ela estava passando.
E quando nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5º, na Instrução dos Espíritos, Santo Agostinho, falando sobre o mal e o remédio, ele assim o diz: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos nossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós, que aí viveis, caudicantes, lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizer o Senhor por ter querido vos experimentar. E é esse remédio para o espírito que é justamente por nos é possibilitado resgatarmos ou pelo menos vivenciarmos as consequências de nossos atos, porque nós temos os méritos e também a responsabilidade de reparar os equívocos que cometemos. E não vamos nos revoltar se não tivermos atendidas as nossas preces exatamente da forma que achamos que deve. Porque o Pai, ele sempre atende ao que pedimos, mas não da forma exata que nós achamos que ele deve atender. Porque ele é perfeito. Ele é perfeito em tudo que faz, e nós ainda somos muito imperfeitos, não somente no agir, mas também no pedir. Então, quando formos acometidos por qualquer sofrimento, por qualquer dor, ao invés de criarmos essa revolta, muitos não conseguirão bem dizer, mas que não consigamos bem dizer, mas que pelo menos não nos revoltemos. Que pelo menos tenhamos a compreensão que não há injustiças e nem injustiçados, mas há a justiça de Deus. Nós somos atores de nossas vidas. E para nós colhermos um bom futuro, devemos agir de forma benevolente no nosso presente. Muitas pessoas falam assim: ah, Felipe, queria tanto saber o meu futuro, queria tanto saber o meu passado. Vivemos tão presos ao nosso passado e tão ansiosos pelo nosso futuro que não vivemos o agora. Sempre estamos querendo atrelar ao passado ou ao futuro. Ao invés disso, vivamos o agora, o aqui e o agora, fazendo o bem que está ao nosso alcance, evitando o mal que podemos, ajudando todos aqueles que estão ao nosso redor, praticando a caridade, praticando a lei de amor, porque assim nós teremos bons frutos. É da lei de Deus. Se plantarmos amor, colheremos amor. Mas, se plantarmos qualquer outra coisa, como diz os meus antigos, quem planta vento, colhe ventania. Então, a gente pode não saber as causas anteriores, mas sabemos que há uma causa. E Curadas, nessa mensagem, ele é bem didático a nos mostrar que a gente tem um motivo de passar pelo que nós passamos. E ao invés de nós nos revoltarmos, devemos, se não conseguimos agradecer, mas pelo menos aceitar. E ele nos diz, por exemplos, do que Jesus nos ensinava, porque ele, Curadas, tinha a capacidade de fazer a cura, todavia ele também tinha uma visão ampla da espiritualidade, do mundo espiritual.
de compreender. Há uma passagem que, no Novo Testamento, que Jesus estava triste e Pedro, indo estar com ele, porque Jesus estava isolado, Pedro veio chorando. E aí ele se encontra: mestre, por que estás assim, por que choras? E então Jesus começa a falar com Pedro daquelas pessoas que ele curou, que não estavam aproveitando a cura de forma a utilizar a saúde física que foi restabelecida em prol de ajudar o próximo. E ele sabia que eles tinham restabelecido a saúde para poder continuar a viver de forma equivocada. E muitas vezes nós temos tantas bênçãos todos os dias em nossas vidas e que nós estamos tão na correria que não conseguimos compreender. Ah, Felipe, eu não tenho bênçãos, será? O fato de nós estarmos encarnados, o fato de nós estarmos tendo a oportunidade de viver todos os dias encarnados, já não é uma glória, uma bênção em nossas vidas? Ao invés de nós focarmos nos problemas, por que não focarmos na gratidão de nossas vidas? Não focarmos nas benesses de Deus em nossas vidas? E porque é justamente que nós temos que refletir sobre tudo isso. E aí, quando nós vemos, como eu falava muito lá no centro, e também muitos nos centros falam, que nós chegamos de duas formas: ou pela dor ou pelo amor. Quer que cheguemos pela dor, quer que cheguemos pelo amor, a forma não importa, mas o destino, o fim, o que nós almejamos é que a gente busque praticar e servir em nome do amor. Se nós chegamos pelo amor, já tendo a compreensão, já temos um entendimento, que sirvamos com amor, ensinando, ajudando. Se nós chegamos pela dor, que o amor que vai nos ajudar a sair disso seja a mola propulsora para que nós também nos tornemos instrumentos de amor na vida do próximo. Porque é isso que ele nos diz. Que a gente pode não compreender agora o motivo de vivermos na escuridão, no caso daquela jovem que era cega. Mas que bem dizei, porque muitos, mesmo tendo a visão, um dia pedirão para serem cegos, porque a luz os levou à perdição. E é justamente, podemos não estar vivendo o que tanto sonhamos, mas estamos vivendo o que é necessário para o nosso crescimento. Então vamos aproveitar, vamos viver de forma plena, como diz Divaldo, vamos florescer onde estamos, onde fomos plantados. Porque a solução de nossos problemas, da chamada cura efetiva do nosso mal, nem sempre é possível para que os espíritos intercedam a nosso favor, ou pelo menos da forma que a gente acha que deve, porque os espíritos sempre intercedem a nosso favor, só que a gente quer às vezes uma intercessão direta, a olhos vistos, claro, pegando e fazendo. E como é que eles intercedem? Nos intuindo, nos ajudando, nos dando a compreensão, nos acolhendo. E por não ser exatamente como a gente acha que deve, que a gente acha, que eles não intercedem. Deus, ele é infinitamente bom e justo, e jamais permitirá que doença ou qualquer dificuldade que venha para nós não tenha um objetivo salutar para o espírito. Então, por que Curadás Vianney diz que são bem-aventurados os que não podem enxergar? E para nós entendermos essas palavras de Curadás, precisamos, além disso, de compreender que há dois tipos de cegueira: a física e a espiritual.
Com relação à cegueira física, narram alguns evangelistas que certa vez Jesus, acompanhado por seus discípulos e passando pelo tanque de Siloé, avistou um homem que era cego. E um dos discípulos, alertando o mestre, disse que aquele homem era cego de nascença e perguntou quem havia pecado, ele ou os seus pais, para que ele nascesse assim. E o Cristo respondeu que nem ele e nem os seus pais. Ele nasceu assim para dar testemunho do reino dos céus. Jesus deixou os discípulos e caminhou na direção daquele homem. Cuspiu na terra e com a saliva fez uma espécie de pasta e aplicou nos olhos daquele homem e mandou se lavar no tanque. Então ele lavou os olhos e a partir daquele momento estava curado. Então aquelas pessoas que o conheciam de vista como cego perguntaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: aquele homem chamado Jesus ungiu-me os olhos e disse: vai a Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e fiquei vendo. Com relação à cegueira espiritual, nós vamos acompanhar um jovem doutor da lei. Ele segue com a pequena comitiva em direção a Damasco. O seu propósito é prender um ancião de nome Ananias, seguidor de um carpinteiro chamado Jesus. Mas quando ele está se aproximando da cidade, um fato inusitado acontece. Uma luz esplendorosa brilha no céu. De quem estamos falando? De Saulo de Tarso, como narra Emmanuel em Paulo de Tarso. Ele então, Saulo, cai de joelhos na areia e percebe que aquela luz magnífica começa a tomar forma. É o Mestre Jesus que estava vindo ao seu encontro. E o Rabi da Galileia apenas faz uma pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele instante, vislumbrando aquele homem vestido de luz, e diante daquela indagação, Saulo compreendeu que estava errado, estava em uma profunda escuridão, e aquele ser de luz era o Messias que havia de vir. Então ele também perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Então Jesus vai encontrar aquele homem no tanque de Siloé e o cura da cegueira física. E de igual forma, vai ao encontro daquele doutor da lei, Saulo, e o cura da cegueira espiritual, transformando posteriormente em Paulo de Tarso. Então, é justamente a partir daí que a gente consegue compreender quando o Vanei diz, o cura das bem-aventurados os que têm os olhos fechados, porque a cegueira física do presente é a remissão do espírito. E a doutrina espírita, essa doutrina de profundidade, não é uma doutrina de superfície. Ela não promete curas espetaculares. E o Espiritismo ele nos convida a ter uma fé raciocinada e a confiar na mensagem de Jesus. Assim como Saulo de Tarso, quando viu a luz, ele confiou na palavra do Mestre. E disse: Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E muitas vezes em nossas caminhadas, quer que estejamos cegos pela questão física, como aquela menina que o procurou, quer que estejamos cegos pela questão espiritual, de não conseguimos enxergar, em que pese a vista ver, nós, a todo momento, indaguemos ao Mestre: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz, como dizia São Francisco de Assis. Fazei-me de mim, Senhor, o teu instrumento. Porque independente da cegueira que ora nos acomete, se nós formos instrumentos de Deus na vida do próximo, não viveremos mais na escuridão, mas irradiaremos luz e seremos luz na vida do outro. E para podermos encerrar, eu trago aqui uma poesia, um poema retirado do livro Cartas do Evangelho, psicografado por Chico, do Espírito Casimiro Cunha, Carta de Ano Bom.
Já estamos finalzinho de agosto, adentrando setembro. Aliás, início de setembro, né? Porque finalizamos agosto. Então é importante que a gente, a todo momento, e não somente no ano novo, já comecemos a refletir sobre a importância do ano em nossas vidas. Não façamos somente bons planos na virada do ano, mas a todo momento. Diz assim: entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas doravante encher de luz todo o tempo, da bênção de cada instante, ser na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança, a paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueça deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside nesse mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas do trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe, nos proteja e guarde, hoje, agora e sempre. Muita paz.